Bueno, buenos días a todos. Creo que ya estamos en línea, Certo, ¿verdad? bom dia para todos. Acho Mi que nombre já es estamos soy ingeniero começando. Eu sou Juan Carlos Dias, y assessor-geral de formo Engenharia de parte de la Dados unidad em de Saúde Sistema de Pública e Información y faço Salud parte da Digital liderada por unidade de Marcelo Sistema Agostino Saúde y dentro del Digital, Departamento de liderada Evidencia, por Marcelo de Información y Relación en Agostinos, e o Salud, Departamento de Evidência e de dirigido por Ação em Saúde, Sebastián Saizó, dirigido quien mandan por muchos, Sebastião muchos Seixo, saludos y que bienvenida envia cumprimentos para todos vocês. a todos ustedes. Bem-vindos, então, Este todos seminario sobre e modelos de todas. E implementación esse de salud seminário y de modelos de telesalud implementação y de telemedicina saúde e itinerario formativo telemedicina, de la como parte do iniciativa itinerário de alfabetización digital de la informativo OPS, dessa eh, iniciativa de es alfabetização un paso da más OPAS. dentro de É esta mais um passo iniciativa que dentro ha venido dessa aplicándose iniciativa que muy foi fuertemente durante el desenvolvida fortemente 2025 durante y 2025. quienes quieran recibir E quem información quiser y que no lo receber estén haciendo en este informações que momento, não estaremos esteja pasando recebendo información ainda, vamos enviar de cómo essas inscribirse, informações de cómo como unirse a nuestra se lista. cadastrar e fazer parte El desses estudio listados de de informação. implementación es esencial para la O estudo da OPS, informação é essencial en para o este caso de PAS, telesalud y telemedicina, nesse caso de que para saúde e traducir la evidencia telemedicina, que científica en ajuda a prácticas traduzir essa concretas evidência científica y em que práticas fortalecen los completas sistemas de que salud. fortalecem Y la os sistemas telesalud de y la saúde, telemedicina telesaúde e telemedicina. se han convertido en una parte muy E importante del telesaúde e desarrollo de telemedicina salud digital. viraram Entonces, parte esos dessa temas saúde serán digital. desarrollados Essas questões en vão ser este seminario. desenvolvidas Y nesse quiero seminário. agradecer E especialmente gostaria de agradecer, iniciar a Miriam especialmente Caracolia, antes a de Lizeth Cotter, a começar, Anita Miriam Serrano, Anita Caracolha que nos está e ayudando, Lizeth Quarter, Gaby Contreras Anita por todo Serrano, el que está apoyo ajudando, logístico Gavi Contreras por todo o de la apoio sesión, logístico así dessa como Mirna sessão, Martí assim como por também fuerte Mirna Marti, coordinación de la por essa iniciativa de alfabetización valiosa digital, coordenação da y Alejandra iniciativa da Farías que alfabetização estará digital, e Alejandra ayudando Farias, durante la que sesión. vai ajudar durante También essa ayudarnos sessão. en apoyo. Este seminario Esse se enmarca seminário dentro de un é itinerario marcado num formativo itinerário eh, cuyo propósito es abordar de temas de treinamento relevancia actual formativo y de que utilidad quer para la práctica del sector salud. procurar Y práticas do setor de anunciaremos al saúde. final de la sesión cuáles son los E vamos siguientes anunciar no final da desarrollos. sessão quais que são essas sessões Ahora que nos são em acompaña mi linha. colega Mirna Agora Martí, estão doctora conosco a Leonardo minha Rojas, colega Mirna Mesalina de Perú, Marti, Leonardo y la doctora Mariana Rojas, Ramírez, do viceministra de Peru, la Bolivia, e quienes van a a hablar sobre vice-ministra da este importante Bolívia, tema. Liliana Marques, Paso la que palabra a vão falar Mirna, quien hará la desse tema. introducción Vamos dar a del palavra para a sistema. Mirna, que vai fazer a Adelante, Mirna. apresentação desse seminário. Obrigado, Bueno, muchas Irma. gracias, Juan Bom, Carlos. muito Es obrigado, importante también Juan Carlos. É importante mencionar também que este mencionar seminario estará en que esse los tres seminário idiomas vai estar de nas la três línguas, organización y que esses cada três idiomas da panelista organização, hablará e en que el cada idioma de su palestrante vai preferencia, pero falar ustedes no pueden idioma da seleccionar preferência, a través mas vocês podem del selecionar lobito através desse ícone de globo la parte inferior o donde lo na encuentren parte inferior, onde en sus vocês diferentes dispositivos para acharem nos diversos escuchar en el dispositivos para idioma que encontrarem deseen. e ouvir no Bueno, idioma que vocês reitero, preferem. bueno, agradezco Então, gostaria de siempre al agradecer equipo sempre essa que equipe conforma todo que faz este parte de todo ensamble de este programa esse de alfabetización conjunto digital desse programa de y alfabetização envío digital, nuevamente, e sí, vou también enviar de los novo saludos de nuestro esses director del departamento, cumprimentos el doctor especiais Sebastián do García diretor do Saizó, y del departamento, jefe de nuestra Sebastião unidad Garcia Saissou, e o de chefe da Sistema de nossa Información y Salud unidade de Digital, sistemas Marcelo de de informação e Agostino, saúde y me toca digital, hoy Marcelo D'Agostino, e hoje contar eu sou a un poco encarregada brevemente de de qué se falar trata brevemente do para la que trata OPS para o lo PAS, que es brindar tudo que tem a cooperación ver com técnica fornecer en los cooperação temas técnica de nas telesalud. questões de Esto telesaúde. se encuentra enmarcado en un Isso programa está de enmarcado num telesalud programa de que tiene, telesaúde ¿no? que tem Un objetivo um que es, por objetivo que supuesto, é, logicamente, lograr un mejor acceso a los conseguir um servicios de melhor atención. acesso aos Es un serviços de programa atendimento. É que um se basa programa en una que é definición de baseado la numa propia OPS definição de da lo que es própria la OPAS do telesalud, que é que son, telesaúde, bueno, todas las que são, actividades, bom, todas servicios essas y atividades, metodologías que serviços e tienen que ver con salud y metodologias que se que forman a têm a ver cabo, com saúde, que que se são llevan a cabo de feitos manera remota de con la forma ayuda de las remota, tecnologías de com la a ajuda información y las das comunicaciones. tecnologias da Esto informação e incluye telecomunicações. Isso particularmente inclui, a la particularmente, telemedicina, la telemedicina, teleeducación, la teleeducação, referencia y contrarreferencia, referência e bueno, varias contra-referência después de las modalidades e de las várias das mismas. modalidades Para que ello, ingressam aí. Para isto, estructurar un programa de cooperación estruturar técnica um que también programa puede de cooperação ser un técnica poco
que pode ser replicado no modelo conceitual quando os países de seus ministérios da saúde ou as instituições de saúde pública tentam fazer no nível local. Esses programas têm a ver com cooperação técnica, tem a ver com geração de conhecimento, compartilhar conhecimento, com desenvolvimento e implementação de plataformas e ferramentas e desenvolvimento das capacidades. São essas quatro grandes áreas onde a UPAS está focando toda essa estratégia de telesaúde. Vou passar rapidamente para contar para vocês que em cada uma dessas áreas, onde que estamos e quais que são alguns desses objetivos, né? Enquanto que é plataforma e ferramentas, a conceptualização, dos 8 princípios para a transformação digital, que faz parte desse roteiro de transformação digital, e fala desses bens públicos digitais. E, nesse sentido, o desenvolvimento de uma plataforma que consiga ser disponibilizada para todas as Américas, desde o país de menor tamanho até o maior, que possa ser usada, adaptada, é uma dessas conquistas, ou pelo menos dos grandes objetivos que temos andando hoje. Por isso que temos uma plataforma, que é essa plataforma Tudo em Um de telesaúde, que inclui uma um módulo para o cadastro médico, esses cadastros médicos eletrônicos, especialmente focado nessas doenças não transmissíveis que está num processo de transformação para vários outros módulos e que bom disponibiliza para que esses países, essas regiões, que instituições que não têm uma plataforma para terem conseguir apropriar, adotar e, logicamente, solicitar essa cooperação técnica da nossa equipe para avançar nesse sentido. Em, Nesse sentido, também, como vemos aqui, temos um módulo que é de telesaúde, eh, que tem essa atenção à distância, eh, e com o registro clínico é uma ferramenta que pode ser instalada em módulos e as especificações são várias. E aqui gostaríamos de agradecer aos colegas de Uruguai que compartilharam essa foto e temos outra área que tem a ver com a aquisição de equipamento específico para telemedicina através desses fundos rotativos da organização. Temos aqui uma caixa com alguns acessórios adicionais que podem ser adquiridos e que bom inclui vários equipamentos ou fundamentais ou vitais para fazer uma atenção remota e interconectar esses equipamentos nas histórias, nos registros médicos e atenção específica de telesaúde. E enquanto à geração de conhecimento e a difusão de conhecimento desse programa que inclui essa parte de telesaúde, estamos desenvolvendo ferramentas, documentos que deixamos em disponibilidade da região como guia para implementar essa estrutura básica de telesaúde, como trocar entre países esse conhecimento enquanto às experiências de telesaúde e ferramentas, como essa ferramenta que foi tão usada durante a pandemia, enquanto a como medir essa capacidade das instituições para implementar essa telemedicina.
Isso é complementado, logicamente, com essa alfabetização digital, literacia digital, que é o nosso pilar, e a que está nos chamando aqui, que são essas atividades sincrônicas nas quais estamos trabalhando, e agradecemos profundamente vocês por fornecer o tempo e também os cursos que estão disponíveis no nosso campus virtual. Esses cursos de, logicamente, telesaúde, né, especificamente, e esse recomendamos para todas as pessoas interessadas nesse processo. Por quê? Porque é um curso desenvolvido em modelos de simulação e gamificação, que foi desenhado por várias equipes de profissionais especializados nessas questões. E aqui Maria Alejandra, que está conosco hoje, foi parte dessa equipe. É valioso o trabalho deles, e é um curso de imersão em quanto a como fazer parte desse processo de telesaúde, como fornecer também, especificamente, uma sessão de telesaúde das duas partes, né? Então, logicamente, vamos convidar vocês. Sabem que podem ter essa certificação online, tem esse certificado e esse curso do campus virtual são de graça, gratuito. E temos também curso de introdução ao sistema de informação da saúde, que tem a ver com telesaúde também, e essa parte também dos 8 princípios, assim como também mais básicos de interoperabilidade e padrões que são precisos para entender muitas vezes por que algumas equipes funcionam ou não com esses sistemas que a gente tem disponíveis nos nossos países. Acho que ela fala de equipamentos e é uma ferramenta muito boa para entender esses conceitos básicos que precisamos. E a parte de gestão de mudança também é específico para a implementação de telesaúde. Isso é um programa, e com isso vou encerrar, mas isso é um programa que está tentando cobrir essas necessidades que hoje encontramos nos países, necessidades de fortalecimento dessas capacidades, necessidades de implementação de programas no nível ministerial, institucional também, porque também telesaúde esteve muito contada com instituições, especialmente não com organismos de saúde pública. Então, com todo esse acompanhamento, o que a UPAS está apoiando é especificamente países nesse processo e, logicamente, também o apoio na aquisição de equipamentos em uns preços mais acessíveis, porque são comprados através desses fundos rotativos. E também, logicamente, terem plataformas acessíveis, disponíveis também para todas aquelas que precisem e que não podem enfrentar a aquisições de alto preço, alto valor, no que tem a ver com essas plataformas proprietárias que estão no mercado e que muitos países ou regiões têm dificuldade de adquirir. Então, bom, isso era um pouco a ideia de contar isto e fazer um início dessa série de atividades. Essa é a primeira, ainda temos duas mais, e isso é um webinar internacional. E vou dar a palavra agora para Maria Alejandra Férias, que vai ser moderadora. Insisto mais uma vez esses agradecimentos para todos que estão dando o seu tempo para ouvir a gente aqui. Muchísimas Obrigado. gracias, Mirna, por la Muito obrigado, presentación de então, toda Mirna, por essa las apresentação do etapas programa e as linhas de de la cooperação unidad. que Ahora tem a le vamos a dar unidade. la Agora bienvenida vamos dar a al doctor bem-vinda Leonardo para o Rojas Dr. Mesarina, médico Leonardo cirujano de la Rojas Universidad Mesarina, médico cirurgião Nacional da Mayor de San Universidade Marcos, Nacional especialista en Maior de São Administración y Marcos, Gestión en Salud, especializado em Administração e Gestão de Saúde, Magistério em candidato al Gerência doctor en de Administración de Saúde, Salud Pública, candidato a docente PhD de investigador, Saúde coordinador Pública, del Grupo de professor, Investigación de pesquisador, Tecnologías de coordenador do Información en Grupo de Salud, Pesquisa de Tecnologias profesor de asociado Informação del Departamento e Académico professor del associado do Centro de Departamento Investigación en Acadêmico Salud. de Es director Medicina Preventiva e ejecutivo Saúde de la Pública, é Dirección de diretor
coordenador executivo da Direção de Telemedicina do Ministério de Saúde de Peru. Está presidindo atualmente a Comissão de Transformação Digital e Inovação da Escola Médica do Peru, a Comissão de Inteligência Artificial em Saúde e Educação Médica da Associação Peruana de Faculdades de Medicina e chefe da Unidade de Telesaúde e chefe das Tecnologias da Informação e Telecomunicação. Obrigada, doutor, por estar aqui nessa série de webinars e estamos ouvindo atentamente a sua apresentação. Muito Muy obrigado. buenos días con todos. Bom dia com todos. Muchísimas gracias. Reciban un Muito saludo obrigado. cordial desde esta bella Perú. El día Cumprimentos de hoy especiais de amaneció un Cabinho Peru. poco O nublado, clima hoje está igual um nosotros estamos pouco muy contentos de participar nublado, en mas esta estamos muito actividad. felizes de Primero participarmos agradecer nessa a la atividade. Organización Gostaríamos de Panamericana de la agradecer à Salud Organização por la Pan-Americana da realización de este Saúde tipo de eventos que por son gerar súper, esse súper tipo de importantes, eventos que são sobre muito todo importantes, para los especialmente profesionales de para os salud profissionais da de nuestros saúde países dos que nossos países, tenemos una que gran necesidad temos uma de grande fortalecer nuestras necessidade de capacidades en este fortalecer tema. essas En Argentina capacidades quiero saludar nessas a Marcelo de questões. Agostino, a Mirna Marcelo por la D'Agostino, organización. Entonces especialmente, e me han Mirna pedido pela organização, e hablar pediram sobre para los modelos eu de falar um implementación de pouco sobre esses telesalud. modelos de Y implementação de para comenzar telesaúde. E quería para começar, gostaríamos mostrar esta gráfica de muy rapidito, mostrar esse porque gráfico cuando pensamos rapidinho, en el uso de las porque quando a tecnologías de la gente pensa información nos en usos de salud, tecnologias de informação em muchos saúde, pensamos que eso es muitos telesalud estamos y en pensando que realidad isso é hay un telesaúde, e conjunto na verdade tem um más conjunto grande que la maior, telesalud, que es la salud maior que a digital, telesaúde, que que é es el essa uso de la saúde tecnología digital, para o uso da mejorar tecnologia los servicios de para salud, la melhorar esses calidad de vida de las serviços de personas, y saúde, hay otros qualidade de vida subconjuntos das más pessoas. pequeños E tem um outro como la salud subconjunto móvil, menor, y como dentro de saúde ellas está la móvel, telesalud, ¿no? e Y en el dentro Perú delas tem tenemos una ley telesaúde. E em marco de Peru temos telesalud uma lei y marco algunas de normas telesaúde, que están algumas bastante, normativas que estão que bastante han ido evolucionando en el hum, tiempo. bem Y esto evoluindo no al tempo, inicio e de año isso no começo presentamos do ano a manera de resumen, apresentamos de forma un de editorial resumo, revista de uma la Facultad editorial de Medicina de la no Universidad magazine da sobre la Faculdade evolución de de la salud Medicina da digital, los Universidade, avances y retos, Evolução de y donde Saúde obviamente en Digital, primer lugar está el Progressos e telesalud. Desafios. Em primeiro lugar, Estamos temos aí a telesaúde, luego de la porque pandemia, el depois da telesalud pandemia, a pasó a ser una telesaúde parte muy passou para ser importante, uma parte bem un importante, elemento clave um elemento para chave poder também dar servicios para de salud en fornecer medio de serviços esta de crisis saúde no meio dessa mundial, ¿no? crise mundial, Y né? es que cuando hablamos de E telesalud então, quando a gente en fala de Latinoamérica, telesaúde na América muchas Latina, veces no estamos hablando muitas en el mismo vezes idioma. não estamos falando da mesma língua, En né? los países Nos angloparlantes de países telemedicina tienen una de definición fala mucho más inglesa, estándar, pero en telemedicina nuestros tem uma países de definição um pouco Latinoamérica mais los padronizada, mas na componentes de la América telesalud Latina, tienen esses diferentes componentes da nombres, como telesaúde podemos têm ver diversos en nomes, esta imagen. como conseguimos ver Entonces nessa es imagem aqui. importante que Então, é podamos importante que estandarizar consigamos padronizar de algunos alguma procesos, forma algunos alguns términos processos, y alguns termos, estandarizar e sobre todo padronizar procesos, também, ¿no? Y es especialmente processos, por né? eso que me E parece muy por isto importante é que eu acho estos modelos de muito implementación. importante esses modelos de Cuando hablaba implementação. Quando de falava esta marco dessa, normativo desse que ha marco evolucionado normativo en el Perú, que por tem ejemplo, evoluído no Peru, por tenemos desde exemplo, el año 2003, temos desde ya 2003 hemos venido teniendo e una serie já de tivemos normas uma relacionadas série de con normas la telesalud relacionadas com y obviamente telesaúde un hito e, importante es logicamente, el um 2016 hito cuando tenemos una ley importante em marco de telesalud. 2016, quando temos Pero essa yo lei quería Marcos resaltar de esto, ¿no? Telesaúde, También esta es mas la eu cantidad de gostaria de normas destacar desde el isso, essa 2020 quantidade de normas presentadas em relacionadas a la 2020 telesalud que y es foram porque en geradas Perú enquanto y en la telesaúde, e mayoría porque de em países de Peru e Latinoamérica maior parte de los arreglos países da América normativos se han Latina, tenido que essas realizar en conquistas gran normativas cantidad tiveram que ser para que feitas la telesalud sea principalmente em una grande realidad. quantidade En el para que a Perú, telesaúde seja antes uma de la pandemia, realidade. Em Peru, el antes da Ministerio de pandemia, Salud no Ministério da realizó del año Saúde, 2017 al em 2020, ano teníamos 2017 e 25.000 2020, atenciones. tínhamos Luego de la 25.000 pandemia del atendimentos. Depois 2020 da al pandemia, 2023, 2020 a tuvimos más de 2023, 52 millones de tivemos mais de atenciones 52 de milhões de telemedicina, atendimentos ¿no? Por de ejemplo. telemedicina, Entonces, né? eso Então, nos da isso fornece estos essa, arreglos esses, necesarios que se essas necesitan para que ah, la telesalud se dé y evitar esto, que possibilidades es algo súper necessárias para importante, ¿no? gerar a La brecha telesaúde digital, e que evitar es isso, que é essa muchas brecha veces digital. pensamos, Muitas vezes a justamente gente estábamos pensa, en e el webinar el justamente otro día hablando estávamos sobre num inteligencia webinar artificial há pouco y tempo decíamos falando da que inteligência artificial, estávamos algunas falando, personas decían que la inteligencia algumas artificial pessoas falavam que inteligência presenta más las artificial brechas.
aumento dessas brechas, e é possível isto porque o fato de não conseguir aceder a um tipo de tecnologia vai limitar não só no uso da tecnologia, mas também no exercício de alguns direitos, como o exercício do direito à educação, saúde, exercer a cidadania, acedendo a diversos serviços através da tecnologia. Então, é bem importante identificar essas pessoas que não conseguem aceder, incluí-los e desenvolver um plano. Dentro dos documentos mais importantes que temos de telesaúde nos últimos anos, tem esse documento BID de desenvolvimento de telesaúde na América Latina. O doutor Ari Messina acho que vai apresentar na próxima sessão e com certeza vai falar de algumas destas questões. E outro que gostaria de trazer aqui é esse estudo da telemedicina internacional, um estudo bem interessante, onde a gente fez uma revisão biográfica, um dos aspectos mais importantes para que a telemedicina funcione como um todo em toda a América Latina. Isso realmente é importante. Isso tem a ver com esses aspectos que são precisos para implementarem um serviço de telemedicina. Tem três aspectos-chave: esse fator do contexto, que tem a ver em qual contexto que eu vou fornecer esse serviço de telesaúde, identificando quais que são essas características mais importantes de saúde da minha população que vou atender, os fatores do processo, como eu vou falar, e o conteúdo, quais serviços que eu vou fornecer através da tecnologia, quais serviços de saúde. E para isso temos uma série de modelos. Ao PAS desde 2016 tem esse modelo chamado do chapéu, onde tem uma parte interessante enquanto ao desenho da estratégia e como consigo chegar até a implementação. Depois, na Austrália, em 2015, também tentaram adaptar esse marco, que eu acho bem interessante, um marco da arquitetura digital do ISO 14339, para implementar telesaúde, onde, como vocês veem, tem vários elementos de infraestrutura, serviços de saúde, processos de saúde e governança. O Dr. Welter, curioso, ele é do Peru também, trabalhou no Ministério da Saúde e desenvolveu esse marco conceitual para telesaúde. De fato, está publicado e tem uma normativa relacionada com esse marco. Essa novidade, enquanto ao marco do ISO, tem a ver com essa coluna de recursos humanos e alguns processos organizacionais que tem o Ministério, mas depois, tanto o PAS e o Banco de tem gerado esse marco que chamamos de casinha digital, e nesse documento é bem interessante, finalmente, depois da pandemia ou durante a pandemia, que foi publicado como uma grande oportunidade de saúde digital, estruturada essa casinha digital com 6 elementos-chave: infraestrutura, infraestrutura, sistema de informação, aplicação dos serviços, que é onde tem exatamente a telesaúde, essa coluna das pessoas e cultura, governança, e tem esse guarda-chuva que é a política e prática de saúde informada. Porém, como falei já durante a pandemia, obrigaram quase todos os países e instituições de saúde para desenvolverem marcos para implementarem esses serviços de saúde. Durante a pandemia, desenvolveram esses marcos onde, por exemplo, identificavam aspectos-chave como as plataformas audiovisuais, a questão de codificação e pagamento para prestação, que são sistemas bem interessantes. México, por exemplo, tem uma guia para implementar ou planejar projetos de telesaúde, uma guia bem interessante, bem estruturada. A gente estudou também aqui nesse diplomado que a gente tem na universidade enquanto telesaúde e saúde digital, que achamos bem importante, porém, esse modelo, que é aquele que está consolidando os conjuntos anteriores e simplifica essa implementação. Esse que a Organização Pan-Americana Mundial da Saúde publicou em 2019. Esse modelo, guia da implementação, está dividido em 3 partes: esse análise situacional, plano de implementação como tal e monitoramento. Tem uma série de passos, e bem prático também, de um ponto de vista, porque fornece todos esses passos precisos para implementar um serviço
de telesaúde, análise situacional, bem importante, que aqui em Peru, por exemplo, desenvolvimos como parte dessa análise a avaliação do nível de maturidade de telemedicina. Para isso, usamos essa ferramenta do PAS, do nível de maturidade, que estava falando Mirna uns momentos atrás, e a gente fez uma adaptação rápida dessa avaliação e determinamos a maturidade desses serviços de telesaúde. A gente fez uma pesquisa nacional, aproximadamente 1.000 estabelecimentos de saúde, coletamos informações para que fosse relevante estatisticamente e certificativo esses achados e que fosse representativo para o país todo. E, de fato, estamos estimando isso e esses resultados obtidos é que temos um nível de maturidade de iniciado a principiante. Os domínios mais avançados foram o preparo organizacional e recursos humanos, e os mais faltantes esse contexto digital de conhecimento. E fizemos outra pesquisa maior, onde fizemos uma maior quantidade de pesquisas, identificamos por região o nível de maturidade, e aqui tivemos surpresas bem interessantes, como, por exemplo, esses níveis de maturidade maiores. Tivemos acá Lima, logicamente, a capital do país, entendemos que tem a maior quantidade de recursos, acesso à tecnologia, a treinamento, porém, também vimos que geraram com os resultados mais deficientes eram também estabelecimentos de Lima. E isso forneceu várias alertas, não precisamente esses estabelecimentos na capital que têm maior recursos, são aqueles que têm a melhor preparo, vamos dizer. Enquanto a implementação, fundamental para mim foi esse esquema de gestão de ROIs. O que que Roger fala? Quando vamos introduzir uma nova tecnologia, vamos fazer uma inovação, sempre vamos ter uma porcentagem menor, que são esses inovadores que estão introduzindo essa nova tecnologia, mas vai ter também algumas pessoas que são esses adaptadores cedo, né? Essas são a parte-chave desse esquema, que são aquelas pessoas que estão apostando por essa inovação, né? Que estão dispostos para usarem essas novas tecnologias, apropriá-las, incluí-las dentro dos processos. E esses adaptadores cedo são chave porque vão ser nossos champions, vão ser as pessoas que vão ajudar a espalhar essas informações. Não só na saúde acontece isso, doutores também. Temos, às vezes, uma reticência quando estamos ouvindo um engenheiro, outro profissional, porque muitas vezes temos esse ego um pouco alto, né? Mas quando a gente ouve esse colega do hospital, do estabelecimento da saúde, que está usando uma tecnologia, está dando certo, isso obriga e chega no ego para termos que usá-lo. E essa ferramenta, esse esquema que está estabelecendo o Roger, para mim é importante. E dentro das diversas faces e atividades estabelecidas pela guia, na parte de depoimento, uso e interatividade e o uso de estándares e padrões internacionais para escalonamento são chaves. E outro elemento interessante, e chegando no Peru, identificamos, além desses aspectos de maturidade da saúde, quais que estavam conectados com produção. Quer dizer, quais aspectos da maturidade estavam mais relacionados com fazer mais essas atividades de telesaúde e telemedicina. No caso, esses aspectos mais importantes eram o preparo organizacional e também esses recursos humanos. E em Peru e em muitos outros países também, quando a gente fala de telemedicina, estamos pensando sempre em investimento de equipamento, né? Investir em conectividade, que tudo bem, sem equipos e conectividade não pode fazer telemedicina, né? Porém, essas organizações institucionais, turno para telemedicina, esses compromissos nacionais, normatividade também e treinamento, recurso humano, esse recurso humano que tenha confiança também para usar essas tecnologias e fornecer esse serviço à distância é bem importante. E isso está definido nessa fase. Quanto ao monitoramento, avaliação, eu preciso dizer, e complementando os estudos que a gente fez,
Para ninguém é um segredo que esse manejo dos pacientes crônicos é uma questão muito importante num sistema de saúde e nós queríamos, nessa slide, identificar o papel que tem telemedicina versus atendimento presencial e o atendimento só de telemedicina, qual que era o papel, enquanto a ter maior continuidade, maior de 4 atendimentos por ano. Identificamos aí que atendimento de telemedicina tinha um 83% de probabilidade de receber mais de 4 atendimentos por ano. Isso estabelece aí uma evidência, avaliação também do serviço que estamos fazendo, de que telemedicina permite em pacientes crônicos assegurar que tenham uma continuidade do cuidado que seja maior e que tenha maior acesso a esses serviços de saúde. E a gente foi além disso. O que acontece com esses pacientes que têm diagnóstico de câncer? Teleinterconsultas, que são em alguns países chamam de telexpertise, essa consulta que faço para o especialista para conseguir definir se precisa de um diagnóstico, por exemplo, provável de câncer, versus um diagnóstico definitivo. Essa teleinterconsulta teve um papel em diminuir 31 dias esse acesso ao diagnóstico em pacientes que têm diagnóstico provável de câncer amisável. E em câncer de mama, redução de 43 dias em acesso ao diagnóstico. Se uma pessoa demorava 60 dias, por exemplo, para passar desse diagnóstico provável a um definitivo, fazer telemedicina diminuía a 17 dias, fazendo teleinterconsulta. E para o tratamento, tem o diagnóstico definitivo e quando começa o tratamento, para o caso de câncer, fazer essa interconsulta diminuía em 63 dias e para câncer de mama, 74 dias. Realmente isso fala que telemedicina é um parceiro muito importante, não só para diagnóstico, mas também para tratamento oportuno e mortalidade. Nessa última slide, a gente foi só 18 meses para fazer um segmento dos pacientes crônicos, atendimento do Ministério da Saúde do Peru, e determinamos que fazendo telemedicina e atendimento presencial, não só telemedicina, né? É uma mistura entre atendimento presencial e telemedicina diminuía 9% esse risco de mortalidade. Isso reafirma alguns conceitos que discutimos nas aulas com os alunos também. Então, telemedicina não está reemplaçando medicina presencial, é só um complemento. E isso é muito importante, justamente nesses processos de implementação e avaliação, que telemedicina não vai reemplaçar esses serviços de atendimento presencial, mas complementar, melhorar esse acesso, melhorar esse diagnóstico e essa morte também, essa mortalidade. Então, finalmente, vamos finalizar com esse slide. É uma publicação que fez a OMS há pouco tempo, de fato, ano passado, dezembro, onde fala uma coisa muito poderosa, né, para tomar essa decisão de implementar essa telesaúde, com um investimento de 24 centavos de dólar por paciente por ano em 3 áreas-chave: telemedicina, SMS, para lembrar, vamos dizer, atendimento, etc., e chatbot. O impacto que estamos prevendo em 10 anos, 2 milhões de vidas, redução de 7 milhões de hospitalização aí evitado, 199 mil milhões de dólares poupados e 5 milhões de anos de vida ganhos. Então, apostar por esse tipo de tecnologia, uso de tecnologia nos serviços de saúde, não é só poupar uns gastos, melhorar a performance também dos serviços de saúde, mas também estamos salvando vidas. Vou finalizar essa apresentação e tomara que tenha algumas perguntas. Muito obrigado pela sua atenção. Tá ótimo, ótimo, muito obrigado, então, doutor Rojas, pela sua ótima apresentação e esses dados que forneceu enquanto a essa parte no Peru. E vamos dar a bem-vinda à doutora a Mariana Ramírez, vice-ministra do Sistema de Gestão de Saúde do Ministério de Saúde e Esporte de Bolívia, encarregada de impulsionar essas inovação a um nível, uma saúde universal e defensora da inovação institucional e a liderança promove fortalecimento dessas redes de atenção primária e uso estratégico da telemedicina para fechar essas brechas de acesso. Bem-vinda, doutora, estamos ouvindo a sua Muy buenos apresentação. días.
Oi para todos, bom dia. Primero agradecer la E primeiro organización, la gostaria de invitación. agradecer Muchísimas gracias o por convite. Muito obrigada por esta exposición. Nosotros queremos essa venir a mostrar apresentação. algunos A gente avances que ha gostaria de vir tenido para mostrar alguns el progressos país en que cuanto teve a la o país implementación de la enquanto telesalud en a Bolivia. implementação Para de nosotros telesaúde em ha sido Bolívia. un cambio Para bastante nós importante en la foi uma política mudança bem pública, puesto importante que da política geográficamente Bolivia pública, tiene porque características geograficamente bastante Bolívia tem de bastante dispersión características de y de bastante diferentes dispersão e de ámbitos. diversos Entonces, para nosotros contextos. el Programa Então, Nacional de para nós, esse Telesalud Programa incorpora Nacional de esas tecnologías de Telesaúde innovación que inclui los essas vienen tecnologias de inovação reforzando en las dos que primeras estão sendo presentaciones, reforçadas con e una foram visión reforçadas nas duas de primeiras reducir la exclusión apresentações, com a social en visão nuestro país, de diminuir essa pues exclusão social no la nosso gran país. dispersión que tenemos en A nuestras grande áreas dispersão que temos, dispersas evidentemente, em hace áreas que rurais dispersas muy pocas personas puedan faz acceder com que a los muito médicos poucas pessoas especialistas y consigam aceder subespecialistas aos especialistas e en subespecialistas nuestro país, hace versus que ou la comparado com outros países. Faz referencia com que as referências, precisamente, como decía el colega de precisamente como Perú, o colega do Peru tome un estou tiempo falando, leva um tempo lograrse em ser conseguir atendido el paciente receber en atenção un establecimiento de salud. num Por lo tanto, el programa viene estabelecimento a de romper un poco saúde. esa brecha, esa Portanto, barrera, esse para programa poder vem a garantizar el quebrar acceso com essa a barreira las para personas garantir esse para los acesso às servicios de pessoas para os especialidades y serviços de subespecialidades, especialidades hoy e ofreciendo casi subespecialidades, 80 especialidades y hoje más de 70 oferecendo subespecialidades em de mais de consulta a nivel nacional. 70 Con la especialidades em estructura que ya lo consulta habían a mencionado, es nível una nacional. estructura Com a que estrutura que nosotros já falei, hemos uma implementado estrutura en el que a país, la gente implementou telegerencia no que nos ha país, ayudado a crecer en todos telegerência que estos ajudou años, para crescer en em la todos esses implementación anos na de los implementação servicios, dos la serviços, teleepidemiología que en a tiempos de pandemia no teleepidemiologia, que solamente em tempos da asociado al pandemia, tema não só telemedicina y conectado com essa atención parte de por telemedicina telemedicina, e ha atendimento por sido de gran impacto telemedicina, tem para el sido de análisis grande en todos los impacto para rincones a del análise país, em en todos os especial en las cantos do fronteras, país, y la especialmente teleeducación que a fronteiras, partir de e la pandemia teleeducação ha que a sido otra partir da realidad. pandemia foi outra Un poco para realidade. dar un resumen de Um lo que ha pouco para pasado aquí en fornecer um resumo do Bolivia, que tem acontecido aqui evidentemente em hasta Bolívia, antes de evidentemente, até 2014 las antes de personas que 2014, as vivían en pessoas áreas que más moravam dispersas na área rural tenían dispersa casi tinham nada de quase acceso a los nada servicios de de acesso a esses especialidad serviços y de subespecialidad. especialidade e A partir de la subespecialidade. creación del programa de Partindo da telesalud, criação desse se programa de empieza con telesaúde, telegerencia começamos a com hacer todas las telegerência gestiones para necesarias fazer todas para essas que gestões se cuenten precisas, con los para insumos que necesarios, para consigam e que contem com esses se insumos implementen los precisos telecentros y para empecemos a implementar nos tener telecentros e para servicios termos en los serviços municipios del nos país. municípios do La país. pandemia ha sido A crucial pandemia también tem para el sido país, vital donde também para o realmente país, Telesalud ha onde realmente tomado una telesaúde importancia tem bastante virado fuerte en el muito país, importante no logrando país e articular no conseguindo solamente los articular sistemas não de só salud, los esses sistemas de sistemas de emergencia, saúde, de sistemas de traslados de emergência, referencia y de contrarreferencia. traslado, referência e Telesalud contra-referência. ha sido un poco Telesaúde tem sido el manejo del sistema de salud importante o en tiempos manejo de do sistema de pandemia saúde nos tempos y da pandemia. con el E 2019, com donde lanzamos el 2019, Sistema Único de onde Salud lançamos que esse Sistema garantiza la Único de gratuidad de la Saúde, atención, que se empiezan garante a essa ajustar toda gratuidade de esta parte normativa de atendimento, atención en começa a los ajustar esse telecentros atendimento para nos poder brindar telecentros para atenciones de fornecer esse niveles atendimento superiores de en níveis lugares superiores dispersos y em lugares rurales. espalhados Hasta e tener en la rurais. actualidad Até termos, na 271 atualidade, establecimientos de 271 primer nivel que estabelecimentos cuentan de con primeiro sus nível que 6 têm hospitales de segundo nivel y esses hospitais 21 de segundo hospitales de nível tercer e nivel. 21 hospitais Hemos de abarcado terceiro casi la nível. totalidad de los Cobrimos municipios en essa el país, totalidade dos 338 municípios no municipios país, con cobertura de 338 telesalud municípios y com cobertura de 367 telesaúde e telecentros que conforman nuestra red 377 nacional. telecentros que fazem parte dessa Aquí está rede un nacional. poco Aqui temos um el pouco crecimiento paulatino que hemos o tenido, que crescimento ha no paulatino que a gente solamente teve, acompañado não de só acompanhado la da generación de las condiciones en geração red, en dessas Internet, en condições casi em todos los rede, municipios internet, quase todos os de Bolivia, municípios sino da además Bolívia, en el mas também equipamiento no equipamento en toda la fase que hemos tenido que e tener toda para a que la fase gente que empiece a confiar en un tivemos sistema para que no era que el as pessoas convencional y confiem que num brindaba sistema que não era también o convencional salud e que estava con fornecendo saúde também grandes garantías com de ser grandes atendido garantias de ser por un atendido por uma especialista especialista de bastante renombre, de ¿no? bastante Así es renome. como se ha conformado los Assim é como foi niveles de atención conformado en os todo el níveis de país. atendimento no Y país. estas son nuestras atenciones que hemos logrado E desde el esses 2021 al são os 2025 en atendimentos
que conseguimos de 2021 a 2025 em telemedicina a ter 155.557 serviços fornecidos dentro do consultório de telemedicina e além de que através das férias e campanhas fornecidas dentro de todas as campanhas. A teleepidemiologia que hoje não só está acompanhando essas doenças contagiosas, mas também aquelas crônicas, de patologias não transmissíveis. A telegerência que, graças a isto, temos começado a gerar maior quantidade de telecentros e teleeducação, que a partir da pandemia também teve um impulso bem importante, com mais de 199 mil beneficiários, nos quais temos gerado treinamentos em várias áreas da saúde. Eh, Dentro dos telecentros, temos saúde materna como uma prioridade nacional, saúde infantil, essas doenças crônicas não transmissíveis e outras patologias, doenças transmissíveis, e fizemos uma ênfase especial com as pessoas com deficiência que são capturadas por mecanismos de procura, aplicando essa política SAPSI de saúde familiar, comunitária e intercultural, na qual nós podemos fazer uma abordagem de acordo à idiosincrasia local para conseguir maior captura dos pacientes e assim conseguirmos gerar uma cobertura que permite essa melhoria contínua da saúde das comunidades. Entre as pessoas beneficiadas em 2025, conseguimos chegar até 1 milhão de pessoas atendidas por telemedicina, dentro das especialidades que foram fornecidas, medicina interna, pediatria, e podemos ver como tem impactado o serviço de telemedicina na cobertura dos pacientes, como antes, por exemplo, em medicina interna de 9.000 pacientes a 48.355 pacientes até hoje. Então, realmente, para nós tem sido uma transformação dos nossos sistemas de saúde com a tecnologia que acompanha não só esses diagnósticos, mas também essas procuras de patologias preveníveis. Então, um dos exemplos mais importantes que nós gostaríamos de posicionar aqui são essas férias realizadas através da telesaúde, as férias virtuais, nesse caso, Feira Virtual de Saúde Mental que temos aqui, onde a população da área dispersa, periurbana e rural quase nunca tem acesso a esse tipo de serviços. E essa primeira féria, 232 pacientes que foram atendidos em 3 dias, com os diagnósticos predominantes de transtornos de ansiedade e depressão, a prevenção de 4 tentativas de suicídio, graças a uma intervenção oportuna pelos especialistas do terceiro nível, que forneceram um seguimento a cada um dos casos e as sessões de psicoterapia familiar. Teve também fatores limitadores, como que alguns pacientes têm declinado, problemas na sinal da internet também. E o impacto, logicamente, tem sido com que o sistema tem se fortalecido através dessas campanhas de captação, não só que tem nos ajudado a sensibilizar as pessoas da importância da saúde mental, mas também que tem ajudado para aceder a especialistas, as pessoas que têm treinamentos e a ajudar essas pessoas de alto risco. Esse é o fluxograma que temos numa feira online. Fazem pesquisas comunitárias nos municípios, faz essa seleção dos casos no primeiro nível de atendimento, faz também essa conexão virtual também no hospital de clínicas, que é o nosso hospital de referência de terceiro nível, aqui em La Paz, e faz atendimento especializado em psicologia, psiquiatria, e posteriormente, logicamente, faz um segmento para identificarem os riscos dos pacientes e os tratamentos, dependendo do risco do paciente, presencial ou também online, monitorado pelos doutores na área. Quais que são essas lições aprendidas? A virtualidade tem permitido chegar a um público mais amplo e superamos barreiras geográficas. Essa participação ativa de doutores, enfermeiras e também a equipe em geral
mostrou que tem questões que são bastante demandantes, que são de terceiro nível, e que a gente deveria acurtar essa brecha na sensibilização, comunicação, educação também, e no atendimento, nesse caso, da saúde mental. A experiência tem estabelecido umas bases para replicar férias virtuais em outras áreas de saúde. A gente começou a identificar também pacientes de alto risco, por exemplo, nossas crianças com cardiopatias congênitas, algumas crianças que têm deficiências no nascimento, pacientes com hemofilia, que vão ter uma estrutura similar na replicação dessas férias online. Quais que têm sido essas recomendações para as futuras férias? Tem sido desenvolver uma estratégia comunicacional muito mais ampla para ter uma captura mais ampla dos pacientes e que as pessoas realmente consolidem essa confiança que têm no serviço. Fortalecer a alfabetização digital dos participantes e também dos facilitadores, incorporar ferramentas interativas para melhorar essa participação, integrar as avaliações online para medir o impacto e satisfação dos usuários e replicar o modelo em outras questões de prioridades. As conclusões mais importantes têm sido que o programa Telesaúde tem sido consolidado no país como um dos nossos programas mais bandeira para fornecer acesso aos serviços de saúde de alta complexidade. Para hoje ser só um pequeno programa, um piloto que virou mais forte no nível nacional, que permite hoje termos ferramentas para solucionar problemas de saúde pública. Temos ampliado também essas coberturas nas áreas afastadas. As férias têm virado uma metodologia de captura cedo de patologias que são diagnosticadas, às vezes, de forma tardia, quando não tem essa intervenção desse tipo de serviços, e, logicamente, contribui ao direito de saúde com equidade e universalidade. Obrigada. Muchísimas gracias, Muito doctora, obrigada, por esta doutora excelente Ramírez, por essa presentación. ótima Al igual que apresentação. al doctor Igual Rojas, que o doutor nos da cuenta Rojas também, del valor que isso tiene la mostra o telemedicina valor en que tem a nuestra región, telemedicina para la a nossa região, posibilidad de a innovación possibilidade también de dentro de inovação la também telemedicina dentro con da las ferias de telemedicina, salud com y essas todos férias los de tips que ha saúde dado e el todos doctor os para la tips que forneceu o implementación de doutor modelos para a exitosos. implementação Ahora de vamos a pasar modelos una de sucesso. breve, Agora vamos en una passar para uma oportunidad, tenemos un breve, tiempito, vamos a temos pasar um a una tempinho a mais, pregunta, una pregunta e para el vamos doctor passar para Rojas umas y una para la perguntas para o doctora doutor Ramírez. Rojas e a Doctor doutora Rojas Ramírez. pregunta, Doutor dentro de Rojas su pergunta, experiencia, dentro da sua ¿cómo expertise, han Am, podido, sí, como cómo tem tiene, digamos, de su conseguido, como vocês experiencia, têm cuáles son dentro da los sua factores experiência, claves que quais que explican são el esses impacto fatores-chave que positivo explicam esse en los tiempos impacto de positivo diagnóstico y qué nos tempos condiciones de deberían diagnóstico e replicarse en quais otros países de la condições región deveriam ser para lograr eh, resultados similares? replicadas por países da região para conseguir resultados similares? Sim, os aspectos-chave para que, no caso, a teleinterconsulta consiga diminuir o tempo para o diagnóstico e tratamento, trabalhar nesses processos, né? E isso também foi explicado, além levando em conta também que precisam de internet, tecnologia, mas os processos são chave, porque os processos vão permitir otimizar esses tempos e também aperfeiçoar esse fluxo das informações, para que as informações cheguem mais rápido para aqueles tomadores de decisões, que são os profissionais de saúde, no caso, e que vão ter esses dados para tomar uma decisão clínica com o paciente. No caso que apresentava dos pacientes oncológicos, essa questão é que os pacientes oncológicos têm uma rede de oncologia no país, mas são poucos esses estabelecimentos que têm esses serviços críticos especializados na capital, no INEM e nos macro-regionais, esses institutos macro-regionais de oncologia. Então, para que o paciente de uma zona afastada consiga ter acesso a esses estabelecimentos, passa muitas vezes vários dias. E passam vários dias para que chegue ao estabelecimento e receba o estabelecimento que pede os exames, que fazem os trâmites. Às vezes isso vai levar tempo. A tecnologia, no caso, da interconsulta, permite que desde o estabelecimento onde está o paciente, perto de casa, perto do trabalho, consiga fazer essa consulta com um especialista e daí começa a gerar esses exames, esses tempos, esses prazos, para que no final a consulta seja mais eficiente em termos de tempo e em termos, logicamente, também de aspectos de oportunidade
referido aos prazos. E em questões oncológicas, esses tempos são muito críticos. Muito obrigada, doutor, pela sua resposta. Vamos fazer uma pergunta para a doutora Ramírez, e especialmente pensando na diversidade geográfica e demográfica da Bolívia, como foi possível fazer a telemedicina com as comunidades que são rurais ou afastadas, que não têm acesso à internet? Como solucionar isso e quais ideias forneceriam para alcançar essas comunidades afastadas de difícil acesso? Bom, muito obrigado. A gente tem trabalhado fortemente contra o setor do nosso país, que é encarregado especificamente de fornecer esse acesso à internet. Tem sido bem difícil, por isso a transição de 2014 a 2025 tem mostrado um trabalho contínuo, constante, para conseguir que essas áreas que realmente têm sido identificadas como prioritárias consigam terem essa internet. Em Bolívia, a gente tem uma forma de administração um pouco complexa. A Lei Marco de Autonomias distribui responsabilidades e quem garante esse acesso à internet são os municípios. Então, o que a gente faz com o programa são esses acordos, convênios que ajudam para gerar, junto com o município, esse acesso à internet, que o município garanta que aí tem condições para que a gente forneça toda a tecnologia e capacidade instaurada para construir esse centro e assim fornecer. Temos umas modalidades em tecnologia, como a modalidade, por exemplo, das bagagens, né, que a gente também está implementando. Isso faz com que consigamos ter atendimentos diferidos, né? Esses atendimentos são feitos, fazemos os exames junto com esses aparelhos. Depois, num lugar onde tem acesso à internet, faz a conexão para passar essas imagens e precisa fazer um trabalho coordenado entre o estabelecimento de saúde e o pessoal para fornecer esse atendimento. O nosso objetivo, precisamente, é conseguir fornecer esse acesso ao serviço. Com as limitações que temos, tem lugares onde realmente o sinal da internet, nem cabo, nem nada chega. Então, são essas modalidades alternativas nas quais o pessoal em brigadas de saúde usam para fornecer atendimento e fazer essas interconsultas e depois fazer o trabalho de acesso continuado para o controle e monitoramento do paciente. Muito obrigada, doutora Ramírez. Agradecemos a todos os participantes e vamos dar a palavra para Juan Carlos Dias para encerrar esse seminário. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Bom, muito obrigada. Estoy muy Eu, contento eu de fico muito que feliz, estamos né, de que celebrando estamos hemos comemorando batido un récord, yo creo, de temos participación el día de hoy feito con um casi 500 recorde de personas participação com o más. quase 500 pessoas ou Sí, mais, casi acho. 500. É, Y quase hemos 500 escuchado pessoas tres e temos experiencias muy ouvido valiosas 3 sobre el experiências telesalud en muito nuestra valiosas región. de telesaúde na região. Primero habló de los materiales del Mirna programa de primeiro telesalud falou de la dos OPS, materiais dos una programas de explicación muy telesaúde da UPAS, interesante, y todos los uma materiales explicação que bem hay, interessante, que se han e os producido materiais que para têm sido apoyar el produzidos conocimiento para apoiar o en la conhecimento creación de estos programas de na salud criação desses y para programas de apoyar estas saúde e para iniciativas. apoiar essas Luego tuvimos la iniciativas. participación del doctor Depois tivemos a Leonardo Rojas, participação que do resaltó Dr. la importancia de Leonardo avanzar hacia la Rojas, estandarización y modelos de que falou implementación do y avanço mostró el marco em regulatorio del estandarização, Perú como padronização e ejemplo de mostrou o todos los marco cambios que han sido regulatório impulsados do Peru a como partir de exemplo la das pandemia. mudanças que foram impulsionadas Explicó partindo da esa pandemia. casita de Telsalud, que fue muy Explicou interesante, que integra essa política, parte de gobernanza, telesaúde, infraestructura, integra que ayuda como a política, organizar governança, todos los infraestrutura, que conceptos ajuda para fundamentales organizar todos esses de conceitos las iniciativas. fundamentais das También habló iniciativas. de la necesidad de Também invertir falou da en el personal de necessidade de salud y en su investimento no organización pessoal para de saúde garantizar e la calidad de los organização servicios, para el garantir valor de la a teleinterconsulta que qualidade dos permite de serviços e o manera valor da significativa interconsulta, que permite de forma reducir los significativa tiempos de diminuir esses diagnóstico, muy tempos interesante para de saber diagnóstico. por Bem qué no interessante, por sale exemplo, cáncer. isso que falou sobre o câncer. Recordó también que la atención en la E lembrou telemedicina no também que sustituye la atendimento atención em presencial, telemedicina sino que la não complementa está reemplazando y o que puede atendimento generar pessoal, mas que é ahorros en eficiencia complementar y e sobre que todo gera salvar vidas. poupança em Por su parte, eficiência la e doctora salvar Mariana vidas. Ramírez A doutora compartió la Mariana experiencia de Ramírez Bolivia, compartilhou a experiência da donde la Bolívia, teleconsulta pasó onde de ser un teleconsulta piloto a passou de ser convertirse um en un programa piloto para virar robusto, um programa parte de la Red robusto, Nacional de parte da Atención Rede Integrada Nacional en de el Atendimento 2019 integrado en em el Sistema Único de 2019 no Salud. Sistema Único de Saúde, Em,
que tem telecentros em lugares afastados, impulsionou iniciativas de telegerência, tecnologia e educação com impacto positivo em muitas áreas da saúde pública, como saúde materna, infantil, crônica e deficiências. E em Bolívia, né, essa telesaúde tem ajudado a melhorar essa cobertura diagnóstico e ajudou para essa atenção cedo dos casos, contribuindo para fazer uma realidade o direito à saúde, equidade e universalidade. Então, esse é um breve resumo nesse seminário, como já falamos, foi parte de um itinerário de treinamento de alfabetização digital em saúde, que vai continuar em setembro 11 às 11h30, um espaço sobre gestão e governança de dados de saúde pública bem interessante, que eu recomendo, e setembro 18 às 11 da manhã, com uma sessão dedicada a registro civil e estatísticas vitais na era da interdependência digital. Também, daqui a pouco, vamos compartilhar a programação da segunda parte do curso de Inteligência Artificial e Prompts em Saúde Pública, que também está no pipeline. Bom, muito obrigado pela participação e muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.